Olá amigos, Pastor Doug Batchelor aqui. Queremos convidá-lo de volta ao nosso estudo sobre a Grande Tribulação, mais especificamente, verdades chocantes sobre a Grande Tribulação. Agora, se você se lembra da primeira apresentação, falamos sobre como as pessoas normalmente pensam sobre este grande tempo de tribulação no fim dos tempos. Isso é verdade, e essa será a nossa próxima apresentação. Mas quando Jesus, em Mateus 24, fala sobre uma grande tribulação, na verdade ele está falando sobre 3 eventos, sobre os quais falamos da última vez: a queda de Jerusalém e uma grande tribulação que viria sobre a nação judaica. Quando o templo foi destruído pelos romanos e os judeus foram espalhados por todo o Império Romano. Mas tem uma segunda grande tribulação da qual muitas pessoas esquecem. Jesus prediz que há uma grande tribulação que virá sobre a igreja historicamente ao longo da história entre a primeira e a segunda vinda. Esse será o nosso assunto de hoje, e em nossa apresentação final estaremos falando sobre a grande tribulação que vem no fim dos tempos, que é o sinônimo das 7 últimas pragas. Então vamos voltar um pouco e ler alguns dos versos que são a base do que estamos falando. Você lê no capítulo 24 em Mateus, deixe-me colocar na tela para você, no verso 15. Portanto, quando você vira a abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, em pé no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estão na Judéia, fujam para as montanhas. Agora, essa é um tipo de dupla profecia, antes de tudo. Ele estava dizendo aos judeus: quando vocês virem Jerusalém cercada pelo exército romano, eles entrariam e desolariam o templo. E nós sabemos disso porque Lucas diz: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, os que estão na Judéia fujam para os montes. Essa foi a primeira parte. Mas a abominação da desolação foi realmente dupla. Primeiro você tem o poder romano, liderado por Césares, que literalmente desolou o templo judaico e o Deus de Israel. Depois você tem o poder romano, liderado por papas, que desolou o povo de Deus, Israel espiritual, através da história. E este vai ser o nosso estudo para esta apresentação. Agora, só para lhe dar um pouco de história, aquilo acabou sendo uma grande perseguição que ocorreu quando os judeus foram dispersos, quando Jerusalém foi destruída. O diabo tentou destruir a igreja pelo lado de fora. Os cristãos foram mortos nos coliseus e viraram comida de leões. E diferentes imperadores como Nero, Diocleciano e Calígula perseguiram a igreja, mas quanto mais eles perseguiam a igreja, mais ela crescia. Então o diabo foi para o plano B. Se você não consegue destruir a igreja por fora, faça isso por dentro. Veio o imperador com o nome de Constantino, também conhecido como Constantino o Grande. Ele estava lutando batalhas e tentando ganhar a autoridade suprema de Roma. E ele pensou: nós estamos lutando contra os cristãos, mas eles não machucam ninguém. Sua mãe, Catarina, se converteu ao cristianismo. E então ele basicamente legalizou o cristianismo. Ele alegou que viu um sinal da cruz nos céus antes da batalha na ponte Maximiliana. E ele disse: agora vamos lutar sob o sinal da cruz. Ele próprio ordenou que o seu exército marchasse pelo rio Tibre em Roma. E ele disse: agora estão todos batizados. Isso sim foi um problema, pois havia todos aqueles soldados romanos pagãos que adoravam todos os deuses greco-romanos. Eles marcharam pelo rio Tibre e entraram pagãos secos e saem pagãos molhados, e são informados de que agora são cristãos. E de repente você viu algo acontecer com a igreja que foi realmente trágico. Você tem a amalgamação agora do cristianismo e as religiões greco-romanas. Um grande compromisso veio com o grande Constantino. Roma estava cheia de ídolos. Júpiter, Mercúrio, Diana e Vênus. O que faremos com as estátuas? Alguns cristãos disseram: idolatria é proibido. Vocês têm que destruí-lo. Ah, não podemos fazer isso. Vamos ganhar mais pagãos se apenas renomeá-los com nomes cristãos. Vamos chamá-los de Pedro, Tiago, João e Maria. E de repente, quase da noite para o dia, a idolatria entrou na igreja cristã. Muitos cristãos resistiram a essas coisas e houve um período de cerca de 200 anos, onde houve um grande abalo desde o tempo de Constantino até o tempo de Justiniano. Mas só para dar uma ideia de algumas coisas que entraram na igreja durante esse tempo. Por volta de 500 depois de Cristo, a igreja tornou-se uma instituição governamental. E houve muito comprometimento da religião. Os cristãos bíblicos tiveram problemas sérios com isso. Os protestantes não começaram com Martinho Lutero ou John Huss. Os protestantes começaram já por volta do ano 300 ou 400, protestando contra o compromisso na igreja cristã. Aqui estão 10 pontos altos contra os quais os cristãos bíblicos protestavam e que a igreja estava fazendo nessa época.
Número 1. A Bíblia ensina que não devemos nos curvar a estátuas. Mas a Igreja de Roma e, posteriormente, a Igreja Católica Romana disse: você pode se curvar a estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram, menos Jesus. Bem, a Igreja Romana começou a ensinar que Maria não tinha pecado. E começaram a deificar Maria. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, 1 Timóteo 2,5. Bem, a Igreja Romana começou a dizer que Maria é co-mediadora com Cristo. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício na cruz de uma vez por todas. Bem, a Igreja Romana começou a ensinar que o padre oferece Cristo no altar toda vez que ele celebra a missa. A Bíblia ensina que todos os cristãos devem ser santos e sacerdotes. Bem, a Igreja Católica ensinava que os santos e os padres são um elenco especial dentro da comunidade cristã e os crentes mortos devem ser adorados como santos. Não devemos fazer isso. Número 6. A Bíblia ensina que todos os cristãos devem saber que eles têm a vida eterna. 1 João 5,13. A Igreja Romana ensinava que todos os cristãos não podem e não devem saber que eles têm a vida eterna. Ponto 7. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. Bem, claro que a Igreja Romana ensina que você deve chamar os padres e o Papa de pai. Ponto 8. A Bíblia ensina a não orar em vã repetição. Jesus disse em Mateus 6, verso 7, a Igreja Romana estava ensinando que, se você quiser perdão, confesse seus pecados aos padres e repita Pai Nosso ou Ave Maria várias vezes. E a Bíblia diz que isso não deveria ser feito. E o ponto 9, acabamos de tocar. Na Bíblia ensina a confessar seus pecados a Deus, porque só Deus pode perdoar o pecado. Isaías 43, 25, Lucas 5, 24. A Igreja Católica diz que você deve confessar seus pecados aos padres por perdão. E o ponto número 10, isso não é tudo, mas esses são os 10 pontos principais. A Bíblia ensina que antes do batismo, uma pessoa deveria estudar o Evangelho, se arrepender de seus pecados, obedecer aos mandamentos, crer e se arrepender. Isso está em Mateus capítulo 28, verso 19 e Atos 8, 37. A Igreja Romana ensina que as criancinhas devem ser batizadas e, se elas morrerem antes, elas vão para o inferno. Os ensinamentos de purgatório, limbo, orações para os mortos não estão em lugar nenhum nas Escrituras, mas são relíquias do paganismo. E é disso que Jesus estava falando quando disse, até mesmo para os líderes de sua época, vocês têm uma boa maneira de anular a palavra de Deus para observar sua tradição. Você põe de lado os mandamentos de Deus para poder observar sua tradição. Quando a igreja se levantou, veio um imperador chamado Justiniano. E ele pensou, vamos resolver isso de uma vez por todas? O cristianismo agora era a religião oficial, e a igreja organizada que havia feito todos esses compromissos em Roma, depois conhecida como Igreja Católica Romana, em 538 houve uma grande mudança. Justiniano, o imperador romano, mudou a capital de Roma para Constantinopla e fez do bispo de Roma o líder supremo da igreja. E basicamente, ele lhe deu um exército com o objetivo de corrigir os hereges. Agora o ano é 538. A essa altura, houve uma grande tribulação que veio sobre a igreja. Os cristãos tiveram que ir para a clandestinidade por muito tempo, onde a igreja de Roma, a igreja visível, era uma igreja de grande compromisso com o paganismo. Deixe-me ler um pouco a respeito. O dragão deu à besta o seu trono de poder e grande autoridade. Basicamente, o dragão do poder romano, liderado por Césares, deu seu escritório em Roma para a igreja. É por isso que você lê em Apocalipse capítulo 17, diz que a mulher que você viu é aquela cidade que governa os reis da terra, que está entre 7 montes, uma mulher entre 7 colinas. Descrevendo o que aconteceu com a igreja, ela se tornou infiel e se tornou um poder perseguidor. Foi um grande tempo de angústia que veio sobre o povo de Deus. O Código Justiniano, que foi posto em vigor em 538, colocou o Papa como o chefe formal da cristandade, ordenou que todos os grupos cristãos se submetessem à sua autoridade, e lhe deu poder civil de vida e morte sobre os hereges. O Papa recebeu um exército e os cristãos bíblicos tiveram que fugir para o deserto. Parece familiar? Isso é o que basicamente aconteceu durante o tempo sob Justiniano. Você pode ler em Apocalipse 12:6. A mulher na profecia bíblica é uma igreja, fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que eles a alimentassem lá. E este período de tempo aparece várias vezes, por 1260 dias. Então este tempo da grande perseguição papal se estende por 1260 dias, mas um dia na profecia é um ano. Há cerca de 4 versos diferentes que nos dizem isso na Bíblia. Quando você estuda a profecia de tempo, você aplica um dia para um ano. Elas simplesmente não vão dar certo, não faz sentido de outra forma.
de 538, se você for para 1798, você tem 1260 anos de poder ininterrupto, onde a Igreja Romana governava sobre as divisões de Roma. Você tem aquela besta de 10 cabeças que você leu em Apocalipse, os 10 dedos dos pés da imagem de Daniel capítulo 2, por 1260 anos. Já jogou xadrez? Pelo rei e pela rainha há um bispo em ambos os lados. Eles estavam controlando os estados da Europa, que era o flanco do cristianismo naquela época. E os verdadeiros cristãos tiveram que fugir para o deserto. Então continua dizendo, pelo edito, ele, o imperador Justiniano, emitido para unir todos os homens em uma fé, sejam judeus, gentios ou cristãos, que no prazo de 3 meses não abraçarem a fé católica professada, serão declarados infames, e como tais excluídos de todos os empregos civis e militares, tornados incapazes de deixar qualquer coisa por testamento, suas propriedades foram confiscadas, sejam reais ou pessoais. Muitos, porém, resistiram. E contra esses, o edito imperial foi executado com o maior rigor. Um grande número de verdadeiros cristãos bíblicos foram expulsos de suas habitações com suas esposas e filhos, despidos e nus, outros desumanamente massacrados pelos camponeses católicos ou pelo soldado que guardava as passagens. Isso está na história da ascensão do espírito do racionalismo na Europa. Você pode ler do historiador britânico Sir William Edward Leakey que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade. Será confirmado por qualquer protestante que tenha um conhecimento competente de história. Alguém aí já esteve na Europa e visitou as masmorras debaixo da igreja? Karen e eu estivemos na Espanha. Você paga alguns pesos e eles levarão você e mostrarão os instrumentos de tortura da Grande Inquisição, que aconteceu na Espanha, Portugal, pela Europa e veio até para as Américas, onde, se você não concordasse com o que a igreja dizia, havia uma grande perseguição durante esse tempo. A verdadeira igreja teve que ir para a clandestinidade. Agora, qual foi esse tempo? 1260 dias. Veja, isso não é dito apenas em Apocalipse 12, verso 6. Eu vou ler novamente. A mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus. Eles deviam alimentá-la lá, ela está sendo alimentada. 1260 dias. Lembram que Elias fugiu para o deserto durante uma fome por 3 anos e meio. Um ano judaico tem 360 dias, é um calendário lunar. Tem 42 meses em 3 anos e meio. A única maneira de você conseguir isso é um mês de 30 dias. Então aqui você tem 1260 dias, onde há uma fome espiritual na Europa. Da mesma forma que Elias foi perseguido e levado para o deserto e Deus o alimentou lá. A igreja foi levada para o deserto durante este tempo. E Deus preparou um lugar. Muitos dos verdadeiros cristãos fugiram para uma fortaleza nas montanhas. Você percebe que, se estendendo da França até o norte da Itália, Suíça, você tem os Pirineus, até a Eslovênia, em várias partes da Alemanha, existe esse bastião de montanhas chamado de Alpes. E durante este tempo de grande perseguição, os verdadeiros cristãos fugiram para as montanhas. Como os valdenses. Na verdade, o Papa Francisco recentemente emitiu um pedido de desculpas aos valdenses pela forma como a Igreja Católica os perseguiu. E os valdenses não aceitaram. Eu não sei, você pode ver isso por você mesmo. Mas você tem os albigenses, os russitas, os verdadeiros cristãos levados para as colinas. E Deus os alimentou com a sua palavra. Esse período de tempo não está apenas em Apocalipse. Veja Daniel capítulo 8, verso 12. Fala sobre o poder da besta que lançaria a verdade por terra. Eles se afastaram das escrituras e se combinaram com o paganismo. É o que o antigo Israel fez. Misturou o cristianismo ou misturou a religião de Jeová com o paganismo. Por quanto tempo foi isso? Veja Daniel 12, 7. Deve ser por um tempo. Um tempo significa um par. Então são 2. E a divisão, ou metade, são 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, haveria essa perseguição. Veja Apocalipse capítulo 12, verso 7. Mesma coisa. Será por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o povo santo, eles serão espalhados e dispersos por toda parte. Veja Apocalipse 11, verso 2 e 3. São as 2 testemunhas na palavra de Deus. A lei e a profecia. Algumas pessoas dizem que é Moisés e Elias, mas eles representam a lei e os profetas. A palavra de Deus ficou clandestina. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo dá isso? Dá 1260 dias. 3 anos e meio. Mesmo período de tempo, é um tempo de perseguição e resistência. Quanto tempo Jesus ensinou?
3 anos e meio. Veja, 3,5. É metade de 7, o número perfeito de Deus cortado ao meio. Portanto, representa um tempo de perseguição, tribulação, resistência. Jesus, é claro, foi executado no final desse período de 3 anos e meio ensinando. E você tem esse período de 3 anos e meio na história, um tempo profético. Então encontramos o ponto de partida. A propósito, deixe-me ler também Apocalipse 12, 13 a 16. Quando o dragão viu que ele fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher, a verdadeira igreja, que dera à luz o filho homem, Cristo. Mas a mulher recebeu 2 asas de águia. Águias voam mais alto que as montanhas, para que ela possa voar para o deserto, para o lugar onde ela é alimentada, por um tempo e tempos e metade de um tempo, da presença da serpente. Então a serpente cuspiu água de sua boca, como um dilúvio atrás da mulher, para que ela a fizesse ser levada pelo dilúvio. Daniel fala que o fim de Jerusalém seria como um dilúvio. Dilúvio de exércitos. Veio para perseguir Jerusalém, e agora a igreja mandou um dilúvio contra o povo de Deus, para que fossem levados. Mas a terra ajudou a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o dilúvio, que o dragão vomitou de sua boca. Sempre que tentavam entrar na fortaleza montanhosa dos Alpes, as pessoas eram protegidas pelas passagens e as colinas lá em cima. Portanto, você tem esse período de tempo que começa em 538. Se você for 1260 anos, ou seja, 3 anos e meio proféticos, de 538 vai até 1798. O que houve aí? Algo muito interessante. Chama-se Revolução Francesa. E Napoleão assumiu o comando da Europa e Roma, e ele enviou seu imperador Berthier para Roma em 1798. Ele prendeu o Papa, que morreu em cativeiro, acabando com a liderança política da Igreja Católica na Europa. Ouça o que diz aqui. A Revolução Francesa, que logo levou à captura e exílio do Papa por Berthier em 1798, o Código Religioso Cêntrico Justiniano, que durou por 1260 anos, foi substituído por um Código Napoleônico Secular. O general Berthier declarou Roma como uma república independente e, em consequência, todas as outras autarquias temporais que emanam do antigo governo do Papa são suprimidas e não exercerá mais nenhuma função que seja da Constituição da República Romana. E foi exatamente o que aconteceu. Tem essa grande perseguição. Eles acreditam que algo entre 30 e 50 milhões de cristãos e judeus foram mortos durante este tempo de grande perseguição na história. Portanto, outra coisa interessante, eu vou concluir com isso, que marca o fim desse período. Jesus disse, imediatamente após a tribulação daqueles dias, falando da tribulação histórica da igreja, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Em Lucas, Jesus diz assim, Lucas 21, verso 11, e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fome e pestilência, e haverá sinais terríveis nos céus. Eu acho interessante que, historicamente, logo após essa época de grande perseguição, temos o que é chamado de o Grande Terremoto de Lisboa. Houve um grande terremoto em 1755. A propósito, o terremoto de Lisboa é considerado um dos terremotos mais mortais da história. 50 mil pessoas ou mais, eles acreditam, que morreram nesse terremoto e foi sentido a centenas de quilômetros do norte da África até a Europa. E então você tem o misterioso dia escuro que ocorreu em 19 de maio de 1780. Mesmo sendo um dia lindo, sem nuvens, de repente, mais tarde pela manhã, o céu começou a ficar mais escuro e mais escuro e mais escuro até que eles não pudessem ver sem luz de velas ao meio-dia. Os historiadores não puderam identificar nenhum incêndio florestal, vulcões, eclipse, meteoro, qualquer coisa que pudesse bloquear o sol, mas do outro lado da costa leste as pessoas pensavam que este era o dia do Senhor. E quando a lua surgiu aquela noite estava vermelha como sangue. Então temos um grande terremoto, um grande dia escuro na história, e temos as estrelas caindo do céu. Temos uma grande chuva de estrelas em 13 de novembro de 1833. Foi a mais impressionante de acordo com a história, e eles não tiraram fotos. A mais impressionante exibição de chuva, parecia que o céu inteiro estava caindo. Por muitas horas, a maior parte da noite, ocorreu essa chuva de meteoros. Eles chamam de a noite em que as estrelas caíram. Então é interessante você ler em Apocalipse capítulo 6, verso 12, falando sobre a grande perseguição. Os santos de Deus sob o altar dizendo quanto tempo nosso sangue foi derramado. Então logo depois diz,
Apocalipse 6,12, eu olhei e ele abriu o sexto selo. Eis que houve um grande terremoto, como o de Lisboa. O sol ficou negro como um saco de silício. A lua ficou como sangue. E as estrelas caíram do céu. Essas coisas acontecerão novamente em rápida sucessão na segunda vinda, seguindo a grande tribulação. Mas você vê uma grande tribulação que foi profetizada na história. E todas essas coisas aconteceram. Então, grande tribulação, fase 1, a queda de Jerusalém, a perseguição aos judeus espalhados pelo mundo. Grande tribulação, fase 2, é o que aconteceu historicamente durante essa grande perseguição papal que ocorreu de 538 a 1798. Agora estamos indo ao que será no futuro a grande perseguição, a grande tribulação dos últimos dias. As 7 últimas pragas, falaremos sobre isso em nossa próxima apresentação. Se você foi abençoado por esse estudo, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos e assim você vai estar compartilhando o Evangelho. Então clique lá e fique atento ao nosso próximo estudo.